Psicologia Transpessoal, hoje com o tema Contos de Fadas, com uma leitura, uma visão da psicologia transpessoal. Vamos iniciar então com uma meditação. Sente-se confortavelmente, tentando deixar a coluna ereta. As mãos podem ficar ou no apoio da cadeira ou apoiadas nos joelhos. De preferência, olhos fechados. Esse é o momento para relaxar e se perceber. Relaxe os músculos da face, os lábios, as sobrancelhas, a testa. E respire profundamente algumas vezes. Observe que você pode relaxar um pouco mais a cada respiração, afrouxando seus braços e suas pernas. Continue respirando calmamente. Você pode sentir o ar entrando e saindo do seu nariz. Sentir o abdômen se expandir a cada inspiração. E perceber o fluxo muito suave de cada expiração. Assim como as ondas do oceano, indo e vindo. Enquanto você continua observando a respiração, perceba-se. Sinta-se um pouco mais no momento presente. Você se sente em paz em vez de inquieto? Muito calmo? Está tudo bem. Por algum tempo, apenas observe a respiração acontecer. Essa é a sua consciência. Permita-se ir mais fundo. E tenha certeza de que você pode soltar um pouco mais os músculos da face, da testa, os lábios, a mandíbula. Solte também um pouco mais os ombros e os braços, além das mãos. O peito, a barriga, as pernas. E agora permita que sua respiração aconteça. Não há necessidade de controlar a respiração. A respiração acontece por si mesma. Deixe acontecer. Criando mais espaço, deixe a vida acontecer conforme ela vai e vem. Sinta aquele espaço em que a vida se manifesta. Esse é seu espaço da consciência. Deixe a consciência ir mais fundo dentro de você. Afrouxe um pouco mais os músculos do rosto, os braços e as mãos. E todo o resto do corpo. Não há necessidade de controlar nada. Não há necessidade de se agarrar a nada. Dê um pouco de espaço. Deixe a vida se expandir. Sinta e perceba uma grande variedade de sensações, de sentimentos, por todo o corpo, como se você estivesse observando seu próprio corpo, sua própria respiração, sua própria mente, de uma perspectiva superior.
por algum tempo, deixando tudo acontecer. Esse é o estado de puro ser, de pura consciência. Fique à vontade para permanecer mais um pouco nessa meditação. Ou, se quiser, você pode começar a se mover lentamente e sair dessa meditação, desse estado. Respirando profundamente, abrindo e fechando os olhos, mexendo com o seu corpo na medida que sentir necessidade. Desejo a todos uma ótima tarde. Respirem profundamente. Abram seus olhos. Isso, mexa o pescoço, braço. Alongue-se, se quiser pode bocejar. Muito bem, todos voltaram? Estamos todos aí? Então, ok. Bom, quem quer, vou copiar o mestre, quem quer, necessita falar alguma coisa neste momento referente à meditação. Ou também o que aconteceu, sei lá, durante a semana, vocês podem ampliar um pouquinho. Ninguém quer falar nada? Nossa, está todo mundo ainda em Estado de êxtase. Vou falar, Loremi. Falar. Na hora que eu entrei muito nessa música, gostei muito. Inclusive, eu vou pedir, dá para você depois colocar no grupo? Tá. Realmente eu gostei demais, eu senti muito próxima à natureza e com essa música, tá? Para mim foi muito isso. E quando você orientou para expandir, eu vi um sol muito brilhante, uma luz muito intensa, me envolvendo e me aquecendo. Eu achei muito bacana, foi muito bom. Só que uma coisinha que eu senti que foi rápido demais, eu queria ir um pouquinho, eu queria ficar, sabe, sentindo mais essa música, essa natureza. Eu gostei muito, foi muito bom para mim. Consegui me centralizar, assim, ficar bem, tá? Obrigada, Isilda, gratidão. Mais alguém? Eu fiquei meio dispersa. Eu não sei se alguém levantou a mão aí, porque eu não vi nenhuma mãozinha levantada. Eu fiquei meio dispersa, mas assim, não foi por conta desse processo todo. Foi porque me deu uma dor muito funda na cabeça, profunda, e eu tive que levantar, eu não sei se eu estava acalorada demais, eu tive que levantar e trocar minha blusa, porque me subiu um calorão assim, e essa dor latejante que desapareceu, ela veio e foi embora. Então, fiquei assim, eu tive que interromper, não deu para eu fazer esse exercício inteiro. Desculpa. Imagina, não vão faltar oportunidades, a gente faz outras vezes. Obrigada, viu, Maria Silva? Obrigada a você. Lourdes? Então, aconteceu uma coisa muito engraçada desde a semana passada, né? O tema era a gata borralheira, e por 2 vezes eu falei para o Vitor, e o Vitor falou a Cinderela. Aí eu olhava e falava, mas o que ele está falando, a Cinderela, né? Eu não, Vitor, é a gata borralheira.
E aí ele falava Cinderela. Aí eu falei, meu, mas espera, não estou entendendo. E aí eu ia falar uma terceira vez, eu falei, não. E é engraçado, porque assim, o jeito que ele falava é como se algo tivesse junto com ele dizendo assim, é isso. E ele não explicou, ele não falou, e o jeito que ele falou e o olhar dele, né? Aí algo me falou, fica quieta, é isso. Quando acabou, eu falei com a Rita, eu comentei. Eu falei, Rita, mas, poxa, eu não entendi, não é a gata borradeira? Aí a Rita virou e falou, ô Lourdes, é a mesma história. Aí eu tomei um choque, eu falei, como assim a mesma história? Não é, né? Não é, não é. Aí me veio muito engraçado, uma coisa sensacional. Aí eu falei, mas como assim eu não estou entendendo, né? Não estou ligando a nome à pessoa? Porque me veio uma frase, porque você saiu do borralho. Nossa, Uau. né? Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, eu falei, caramba, aí eu já vi que isso, porque geralmente esses trabalhos nesse âmbito, né, eles realmente começam antes, né? Isso é claro para mim. Eles começam bem antes, porque entra realmente outras forças, outras energias, né? E eu acho que isso, não sei se você vai por aí ou não, mas assim, trabalho com sonhos é também trabalhar com análise transacional, né? Análise de script. E é o meu script, a gata borralheira, né? É por isso que eu falei que isso também ia ser bem legal para Maria Silvia, né? Porque, enfim, é essa história que a gente vai trabalhar, que é a história, né? A nossa história. É um conto que permeia o inconsciente coletivo fora todos os outros e que traz assim muita experiência de família, não só da própria princesa, né, da saga dela, mas a relação em família. Porque é uma história, é uma arquetípica, né? Então é bem, e tem muito a ver com a gente e tal. E eu achei bem interessante, né, essa experiência que a Maria Silvia teve agora, né? Então, Do calor, da dor. né? Né, como fosse a sensação que como se fosse um raio que bateu ali, né? Veio algo que sei lá, enfim, que bateu e subiu aquela energia e ok. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa foi na meditação, eu me via numa montanha, eu tenho uma ligação muito forte com os índios, né? E eu me via numa montanha com um índio, né? E ele mostrava um vale, assim. Então, foi assim, para mim, ver essa muito forte essa energia indígena. E é engraçado que é sempre os índios americanos, nunca é o índio brasileiro, é sempre o índio americano. E aí eu perguntava, gente, mas eu não tenho nada a ver, né, com os Estados Unidos, enfim. Aí eu lembrei também, meus avós casaram lá, né? Meu pai foi gerado lá. Ele não nasceu lá por pouco, mas ele foi gerado lá, né? Então, enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu posso estar enganada, mas essa visão, né, de cima da montanha, de um vale, a impressão que dá é assim, é muito espaço para se conhecer, para se explorar. Não sei, parece que a proposta também é essa, né, da gente poder olhar alguns detalhes. Então, a preparação acho que vem por aí. Para mim é uma energia ancestral, né? É bem os povos primeiros, né? E é bem, enfim, é bem profundo isso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Isilda? Posso falar? Pode. Eu tenho estudado muito tarô, mas tarô cigano, tá? E a simbologia da montanha, viu, Lourdes? É passar por obstáculos difíceis, tá? De você então subir essa montanha, passar por essas dificuldades. E depois você acaba encontrando a felicidade de poder estar lá no cume, olhando toda a beleza da natureza, dando uma olhada ao redor de todo o seu interior. Tá? E também a montanha tem uma ligação com a espiritualidade. Quando você consegue subir e estar por todos os obstáculos, a canseira,
tem momentos que vai mais devagar, sabe? Então, é toda essa passagem. E Tá? ela é testemunha também, né, de toda a história, porque ela está ali, ela guarda energia, ela emana energia, né? Por isso, também é um simbólico também do ancestral, do primevo, né? Sim, Primitivo, sim. não primitivo no sentido de menos-valia, ao contrário, né? É a testemunha mesmo da história, da criação, como se fosse ela uma das primeiras, né? Ela veio antes, e a resistência da vivência, do que ela passa, do que ela... E a sabedoria, essa que eu vejo também, tem a ver também com essa sabedoria ancestral e indígena, né? Sim, Inclusive sim. do tarô. Sim. E uma coisa agora, saindo dessa parte que eu falei, que me chamou muita atenção, eu estou seguindo a erupção vulcânica lá na ilha La Palma, né? É La Palma? Espanha, né? É na Espanha. E me chamou muita atenção porque um dos comentários, uma pessoa falou assim, aí que eu caí assim também para pensar nisso. Nós estamos vendo formações de novos solos, novas rochas, porque as lavas caindo no oceano, ela já está se petrificando e ali aumentando um continente. Então, isso, quando eu li isso, eu falei, nossa, gente, olha que interessante, porque o mundo surgiu de uma explosão. E esse vulcão não para, já está quase um mês e cada vez mais fogo, mais lavas. Então, eu fiquei também observando isso, essa formação, privilégio, entre aspas, né, mas que nós temos de estar participando dessa mudança do planeta, do planeta físico, né, porque está formando novas coisas. Então, eu achei isso, eu parei para refletir, falei, nossa, não é que é verdade? Está formando novas terras, novas, né, com essas lavas. É só um parênteses, tá? Que veio a montanha, e do que a Lourdes falou, né, que é aquela coisa concreta, forte também, né, e de ficar para a história, né, nesse sentido que eu pensei agora, nesse sentido, tá? Obrigada. Agora tem duas pessoas que levantaram a mão, o Vitor e a Rita. Agora eu não sei quem que levantou primeiro. A Rita? Rita, então você, por favor. Sem problema se o Vitor quiser falar. Quando você falou da gente estudar contos de fadas, né? Assim, inclusive essa conversa da Lourdes que ela teve comigo, né? Ela falou assim, que nós íamos estudar. Eu sei que acho que a Lourdes falou a Cinderela, né, Lu? E eu falei assim, Lourdes, Cinderela e Gata Borralheira é a mesma história. Por que eu falei isso, né? Porque eu representei essa peça no ginásio, né? Aí a Lourdes falou, Rita, não é a mesma. Eu falei, Lourdes, é a mesma história. Gata Borralheira e Cinderela é a mesma, né? E ficou nisso. Mas assim, eu fui uma criança meio atípica, porque eu não me ligava nessas histórias. Né? Eu nunca... Você não comprava a revistinha e ninguém lia para você as historinhas? E você não assistia os desenhos? Não. Na minha casa não se cultivava muito esse tipo de coisa, né? Aliás, na minha casa hoje, quem lê sou eu. O povo nem seguiu os estudos. E é interessante que, mesmo eu tendo me graduado, continuo estudando, continuo me aprimorando, eu sou criticada. Né? Então, isso, eu sempre converso com a Lourdes, isso não é que é um problema, mas isso é um conflito entre eu e minha mãe, por incrível que pareça. Né? Ela não aceita isso. Né? Nunca aceitou. Então, agora a gente compartilhando a história da gata, da gata não, a história da Cinderela, né? Lógico, com as devidas diferenças,
né? Se eu for pensar, eu sou a gata borralheira da minha família, né? Levando em consideração o que a menina passa com as irmãs, que não são irmãs, são irmãs, vamos dizer assim, que chegaram, né? Porque o pai casou, já tinha as duas, né? Mas, assim, lógico que é o que eu estou dizendo, com as devidas diferenças. Mas, no momento que você estava fazendo a centração, eu, na verdade, hoje, eu não me centrei. Eu gostei da música, a música me fez bem, porque eu adoro esse tipo de música, né? Ela, na verdade, ela me relaxa, ela me remete a lugares muito tranquilos, né? Mas, assim, se eu pensar na centração que você fez, eu segui, teve uma hora que me deu um soninho gostoso, mas, assim, eu não imaginei nada. O que eu imaginei, né, quando alguém, acho que foi a Lourdes que falou de sonho, ou foi a Isilda que estava falando de sonho, eu tô tendo uns sonhos repetitivos muito interessantes. Você falou de montanha, né? Eu não estou na montanha nos meus sonhos, mas eu chego na beira de um precipício, quando eu vou cair, eu volto para trás. Já tive esse sonho recorrente antes da gente fazer esse trabalho, né? E sonhei muito com enxurrada, com água muito suja. Assim, a Isilda falou do vulcão, né? E eu sonhei com muita enxurrada, passando pela enxurrada, né? Fugindo da enxurrada. E cheguei num lugar bem alto, quando eu olhei para baixo, aquele rio de lama, eu peguei e voltei para trás. E essa semana eu tive um outro sonho, que eu cheguei na beira de um precipício, mas as coisas lá embaixo já estavam mais puras, já estavam mais limpas, né? E eu voltei para trás. Então, é interessante o nosso inconsciente, o que ele tenta mostrar, né? E quando você falou da gata borralheira, até comentei com a Lourdes hoje, quando eu fiz isso eu fiz essa peça no antigo ginásio, né? Vocês vão lembrar daquele ator, o Streisand, que faleceu há muitos anos, da Globo. Vocês lembram desse ator? A mãe dele me dava aula de francês na escola, né? E quando eu fiz essa peça, a peça teve tanto sucesso que a gente começou a apresentar a peça nas outras classes, né? E eu fui o príncipe da peça, né? Aí ela chegou para mim, ela falou assim para mim: você vai ser atriz, né? Falei: não, imagina. Ela falou: você tem um dom para isso, né? Eu não fui atriz, mas o meu dom é fazer as pessoas sorrirem, né? Dar risada, se divertir. Então, eu acho que essa questão da gata borralheira, eu li as páginas que você mandou, né? E no final, que me chamou a atenção, o final da frase que me chamou a atenção, que depois a gente vai comentar sobre isso. Mas, assim, eu fui muito atípica, eu não me ligava nessas coisas de Cinderela. Eu assistia. Se você me perguntar qual é a história que eu gostava mais dessa época aí, eu me identificava muito com a Branca de Neve. Eu gostava muito daquele desenho, eu gostava, né? Eu assisti tudo, né? Mas, assim, eu fui uma criança que eu gostava de outras coisas. Mas, especificamente, conto de fadas, esse tipo de coisa não me atraía. É interessante isso, né? Mas eu já assisti o filme da Gata Borralheira, inclusive, tem uma atriz que eu gosto muito dela, que ela fez recentemente esse filme, né? Ganhou o Oscar, inclusive, não por esse filme, o filme Carol, né? E o filme é muito legal, né? O filme é muito, muito bonitinho, é muito água com açúcar para o meu gosto, né? Tem as maldades dentro do filme, aquelas coisas todas, mas eu não gosto, é engraçado, eu não me apego muito nessas coisas muito, né, de sofrimento, Cinderela, borralheira, papapá, né? Mas é isso, né? Vamos ver agora, com o decorrer do que a gente for discutir, né, o que vai aparecer aí. Mas foi legal. Obrigada. Primeiro, Rita, eu só gostaria de falar uma coisa.
particularmente, eu não acho que uma meditação tem que sempre trazer imagens ou alguma inspiração. Talvez só o benefício do descanso, do tipo, sei lá, fiquei 10 minutos em silêncio, fiquei 10 minutos prestando atenção na minha respiração. O plus é isso, sei lá, né? Estava numa praia, estava em cima da montanha, lembrei de alguma coisa, já fiz uma associação, mas se não também, eu acho que é benéfico. Sempre que a gente, nesse mundo corrido, né, a gente poder parar para olhar para a gente, já está valendo. Com certeza, é isso mesmo. Gratidão. Mas foi bom. Obrigada. Vitor e depois Vanessa, né? Então vá, Vitor. Obrigado. Eu só queria complementar uma coisa importante que vocês talvez não se lembrem, com base no que a Isilda colocou, a história do teste do dragão. Quando a gente brinca lá com o teste do dragão da Gislaine da Assunção, tá? Lembrando que a montanha, de uma certa forma, ela é a característica da possibilidade da ascenda ou ascensão espiritual. Então, tem tudo a ver com aquilo que a Isilda colocou, né? Que a partir do momento que a gente vai trilhando este caminho e vamos chegando mais perto lá do topo da montanha, nós vamos tendo visões em estados ampliados de consciência. O que modifica, na verdade, não é o caminho, é o jeito de caminhar. Porque os pedregulhos, as variáveis não muito agradáveis que a gente possa estar encontrando no nosso dia a dia, eles continuam acontecendo, né, gente? Vamos lembrar? Um planeta de segunda ordem, esse que nós habitamos nesse momento, em escala de evolução, é o adequado para nosso processo de evolução nesse momento, né? Em termos de espírito, de consciência, de essência, a gente está na escola mais perfeita para essa chance, e uma coisa que é assim, até os próprios mestres ascensionados que pisaram o planeta, eles também enfrentaram desafios. Só que a maneira para olhar para esses desafios talvez tenha menos apego. A nossa grande questão para esse momento é observar uma coisa que é assim, tanto se eu estou em cima do... Isso é regra geral, mas há exceções individuais para todos nós, tá? Rita Morilo, inclusive. Pensando numa possibilidade que é assim, quando eu estou acima e olhando lá para baixo, eu, assim, de uma certa forma, já estou conseguindo enxergar, como a Lore me trouxe, uma característica importante de um outro nível, de um outro aspecto da consciência. E aí vale uma questão que não é para eu responder, é para você, Rita, se questionar consigo mesma. Por que eu não pulei? Por que eu não me deixei cair? Por que eu voltei para trás? Porque, assim, não existe caminho certo. Talvez fosse para eu só chegar ali na ponta do abismo mesmo, observar que num primeiro momento tivesse a água suja, e aí eu retorno, e depois eu vou mexer em outras tantas coisas, as agulhas psíquicas, né, nesse sentido, aí eu volto lá para a beira de novo do abismo, vou olhar e as águas estão mais límpidas. Não sei se obrigatoriamente falando, eu tenho que pular, me deixar ser levado por. Não significa que esse é o melhor caminho, não é isso que eu estou falando. Mas prestar atenção e observar. Será que a minha vontade interna, essência, implícita, era realmente me entregar para essas águas? Ou eu vou olhar para as águas de acordo com a condição que eu tenho naquele momento? Tudo bem? Isso é uma coisa. A outra, extremamente interessante, que é assim, meditar e estar no caminho do meio. Ok? Meditare, não é? É assim, eu fazer o meio caminho. E as pessoas ainda confundem, né, muito com isso, acreditando que o fato de meditar é parar de pensar. Gente, desculpa, com todo respeito à nossa ignorância enquanto grupo, uma vez pensante, nunca mais você vai deixar de pensar na vida, ok? Uma vez pensante, a hora que nós trabalhamos, desenvolvemos esse atributo do pensamento, da função pensamento, nunca mais na existência ad eterno vamos deixar de pensar. Inclusive porque dito pelos espíritos de esferas superiores, né, quando a gente escuta nas tradições que envolvem essa questão de conexão com outras energias, que assim tudo é transmitido através do pensamento. Não há fala, não há essa comunicação que nós estamos fazendo aqui, porque nós precisamos disso para materializar esse nosso pensamento. Tá, então isso é uma coisa. A outra, meditar e estar no caminho do meio. Pelo menos
carinhosamente falando, olhar para os pensamentos que estão dominando a minha mente. Porque no estado bem ordinário de consciência, a mente mente. Eu crio ilusões. A gente já fez exercícios aqui de formas muito simples. Vamos voltar para a nossa meditação, que a Lori conduziu com muita maestria e sabedoria no início do nosso grupo de hoje. Se nós pararmos e observarmos onde nós estávamos com a nossa mente, desculpa, gente, cada um está ficando louco, tá? Porque cada um está na sua sala onde está aí agora. Aquele lugar para onde nós somos através da meditação inicial, a nossa mente é capaz de poder produzir isso. E eu não estou aqui deixando de levar em consideração que possa ter sido feito, inclusive, uma viagem lúcida de consciência, uma saída do corpo físico de consciência para aquele local, ok? Sabemos que pode acontecer. Mas mente ordinária, ela mente. Então feche os olhos, lembre do primeiro sorvete que você chupou na vida. Pensa lá na primeira mordida de maçã que você deu. Automaticamente, né, buscando lá nos recôncavos da nossa mente, da nossa consciência, vai buscar nesse arquivo essa informação, vai trazer à tona e vai trazer a emoção que está associada junto. Então, a meditação, como caminho de ampliação de consciência, é observar isto. Aquele que fala, nossa, eu medito... O próprio Dalai Lama fala a respeito disso, tá? Quem quiser maiores informações, por favor, o maior professor de meditação que existe, porque medita 8 horas por dia. Então, assim, vai lá, conversa com ele, ou ouve as lives que ele fala, dizendo isso, assim, eu só presto atenção no ato de pensar, ou no que eu estou sentindo, ou no que eu estou emanando. Porque isso eu posso controlar, e aí um controle no sentido de equilíbrio, de possibilidade, e caiu alguma coisa lá fora, uma pena. Mas é assim, pensando na chance da possibilidade daquilo que eu estou vibrando naquele momento. Então isso eu sou capaz de poder reequilibrar no meu ser, mas deixar de pensar, jamais. Quando Pierre Weil ensinava os exercícios junto com Lelu da história da meditação, eles brincavam com uma questão importante que é assim: inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Esta pausa, esse gap entre inspirar e expirar, e entre expirar e inspirar, são os micronésimos de segundo que eu consigo acalmar a mente no ato de pensar. Mas deixar de pensar jamais. Ok? Tudo bem? E eu vou continuar fazendo questão de cada vez que tiver a oportunidade de falar a respeito disso, porque não aqui no nosso grupo, que bom, mas eu ainda escuto muita bobagem em escolas de meditação dizendo que vai parar de pensar, que gente, desculpa, não é possível. Eu posso não estar atento no que eu estou pensando, é um outro estado de consciência, mas deixar de pensar não é mais possível. Tudo bem? Obrigado, tá, Lori? Obrigada. Vocês estão esquecendo de tirar as mãozinhas, tá? Tá todo mundo de mão levantada. Agora é a Vanessa. Interessante que eu tô meio espelho da Rita hoje. Eu também participei de uma peça de teatro da Borralho, né? A nossa peça chamava Borralho. Então foi bem interessante ver novamente. E hoje eu fui, não sei se eu posso dizer, saí da princesa e fui borralho, tive que desentupir a pia da minha cozinha, trocar sifão, sair completamente da princesa. Então a meditação me ajudou muito, porque é engraçado como eu fiquei cansada, porque eu passei a manhã inteira para desentupir aquela pia, consegui. Ô, Vanessa, dá licença, Vanessa, dá licença, você não saiu do conto. Ela não ficava na cozinha fazendo as coisas? Eu saí da princesa só, eu fui para borralho e saí da princesa. Aliás, se alguém precisar de uma marida de aluguel, pode me chamar, tá, Vitor? Eu tô pertinho. Já sei desentupir pia. Mas uma outra coisa que foi interessante que tanto a Lourdes falou, né, que a gente começa já lá no início da semana com essa questão da aula de hoje, né? Terça-feira eu fui para minha mãe e essa questão familiar realmente mexe, né, bastante comigo. E daí a Rita traz, né, que o estudo é algo que incomoda, né? Não sei se bem incomoda, é que para mim incomoda, assim. Mas algo que dá um atrito entre ela e a mãe dela, também eu percebi que é algo que acontece comigo e com a minha mãe, né? Como eu voltei a uma segunda faculdade, né? Vou começar aí uma iniciação científica e a minha pretensão é fazer um mestrado, a minha mãe virou e falou assim, Vanessa, cuidado, porque estudar demais também não é legal.
E essas coisas me pegam, porque eu fico me questionando, será que eu estou no caminho certo? Será que é realmente para eu fazer isso? Será que eu não estou endoidando? Será? E eu estou assistindo uma série que também está mexendo muito comigo, né? Que chama PC. E eu comecei ontem um episódio que o rapaz, ele é muito inteligente, tanto que ele tem um teste que mostra que ele tem EQI elevado, né? E daí ele vai apresentar um problema né, de mestrado para o orientador dele. O orientador dele fala para ele: não, você não precisa mais para o mestrado, você pode pular direto para o doutorado, que tão bom que está a sua defesa. E daí ele vai contar para a mãe dele, e a mãe dele super, nossa, eu tô muito orgulhosa de você e não sei o quê. Eu falei, caraca, é isso, né? Daí a gente volta para aquilo, né, Vi? É isso que eu espero, esse orgulho, essa aprovação. E como não tem, eu acho que eu tô no caminho errado, né? Então, assim, foi muito interessante eu conseguir dar essa, não sei que nome se dá para isso, né? Esse raio, como a Lourdes disse lá para Maria Silvia, de observar que, assim, não é a minha mãe, o que eu pego dela, o que é meu, né? E nessa história da Cinderela, eu percebi bastante isso, e daí depois a gente entra nesse caminho aí. Mas o quanto a gente espera de pai e mãe, né? E pega de pai e mãe. Verdade, Vanessa. Gente, tem mais alguém querendo falar? Senão eu queria fazer uma pequena introdução, porque assim, na verdade já começaram as discussões, mas eu queria dar, né, um sentido, assim, tipo começo, meio e fim, para a gente não se perder. Mais alguém? Carla chegou. Tá tudo bem com seu filho, Carla? Tá, tudo bem, machucou o olho, tá lá com o olhinho ainda bem inchado, mas tá tudo bem, foi o susto, né? Melhoras A para mãe, ele. a mãe que quase desmaia 2 vezes quando tá segurando a mão do filho para tomar ponto. Ai, gente do céu, não tem noção. Tem que ser forte. Ah, meu Deus. Profissão mãe. Mas tá tudo certo. Gente, tem mais alguém? Posso então fazer uma pequena introdução para a gente não perder o fio da meada? Eu vou começar falando dos irmãos Grimm. Jacob Grimm, ele nasceu em 1785 e faleceu em 1863, e William Grimm, que nasceu em 1786 e morreu em 1859. Eram intelectuais alemães que estudaram língua e cultura. Eles colecionavam histórias antigas de diferentes partes do país, que se tornaram populares mundialmente. Inúmeras traduções e adaptações de sua coleção original foram feitas. Então, na medida que existiram essas traduções, foi se perdendo um pouco da qualidade do conto. Originalmente, os contos eram muito mais, vamos dizer, grosseiros, mais violentos, e na medida que, né, outros autores foram lendo a respeito, deram umas pitadinhas assim para poder serem aceitos socialmente, né? Isso foi o que eu consegui pesquisar. Eu escolhi o conto da Clarissa Pinkola Estes porque ela é uma psicóloga junguiana, né? Ela faz, no começo do livro, toda uma discussão sobre porquê dos contos de fadas, e depois ela só, no resto do livro, ela só coloca os contos, né? Para dar, para quem estiver lendo, a possibilidade de discussão e de interpretação. Quando eu mandei para vocês o xerox do texto, eu mandei também, eu não sei se todos puderam escutar, a historinha em MP3. Eu li a história para vocês. Com qual intenção? De tanto vocês lendo o texto ou escutando, tentar registrar os pensamentos e sentimentos. A Rita já trouxe, olha, na minha época eu não gostava disso, eu não lia, enfim. Mas talvez aqui no grupo tenha alguém que foi mais por essa linha, do tipo, antes de dormir, alguém contava uma história para mim, ou eu lia, eu gostava de ler. Então, a ideia era que vocês não se preocupassem com a teoria, mas sim para poder se sentir no conto. Vitor, pode falar.
O exercício para mim de estar ouvinte e participante apenas, antes de mais nada, é sempre mais que maravilhoso, porque é a oportunidade que eu tenho para poder me experimentar, né? Tirando o fato de eu estar paciente ou cliente na hora da minha terapia, psicoterapia individual, esse é o momento quando alguém dirige o grupo que eu tenho a oportunidade de poder me colocar na experiência sem me preocupar se está todo mundo bem, se as pessoas voltaram, etc e tal. Então, é assim, algumas coisas interessantes que assim, quando surgiu a ideia lá, quando esgotaram as questões dos filmes que a gente poderia estar trabalhando naquele momento disponíveis lá pela plataforma do YouTube, né, gratuita para todo mundo, tal, e veio a ideia do conto, é assim, a primeira lembrança que me veio, né, eu tenho esse livro da Clarissa, tá, mas assim, a primeira lembrança que me veio foi na época quando eu era muito pequenininho, lá em Barbacena, e eu ia com a minha avó paterna, na verdade, para a praia em Caraguatatuba, né, lá na casa de praia dela, e assim, era a época daqueles gravadores, né, não era nem o Walkman ainda, era um gravador que eu andava com ele pendurado, porque ele tinha uma alça, tudo bem, com pilha, eu andava com ele pendurado aqui no meu ombro, ele parecia uma bolsa, um troço gigantesco, né, na verdade, para uma criança de 4, 5 anos carregar sozinha, e eu ganhei uma fita do meu padrinho, que era o meu tio, irmão do meu pai, filho desta avó, e assim que tinha uma historinha que era do sapo que vivia na lagoa, e cantava uma musiquinha, 4 com mais 4 é 4, com mais 4 é 4, tá errado, 4 com mais 4 é 4, com mais 4 é 4, tá errado, e eu só ia dormir com aquilo. Porque meus pais não estavam, eu só estava com a minha avó, entre aspas, a avó bruxa, né? A avó tenebrosa, a avó italiana, a avó matriarca da família, a líder, parará, etc e tal, e eu tinha que lidar com aquela situação. Então, o jeito que eu me sentia acolhido e aconchegado, mesmo que naquela situação toda, é que colocasse lá tantas quantas vezes, e só aquela faixa da fita cassete, porque vinha o livrinho junto para poder contar as histórias. Tinha o Pinóquio, os Três Porquinhos, a Bela Adormecida, né? Assim, tinham outros contos ali naquela fita, mas eu só gostava do sapo que vivia ali naquele riacho que ficava cantando essa musiquinha. Então, para ir dormir, eu precisava disso, que 4 com mais 4 é 4, com mais 4 é 4, que estava errado, e assim eu acabava pegando no sono naquela época. Talvez para um esgotamento da mente, né? Porque era um mantra de repetição por não estar tão confortável onde eu estava naquele momento para fazer com que eu conseguisse dormir. Esse foi o primeiro exercício. E o segundo, que é a história que eu mais gosto, que inclusive no momento que saiu disponível por essas, como se fala, lojas de brinquedos pedagógicos, o primeiro contato que eu tive logo que eu me formei em psicologia, que tinha essa possibilidade, eu encontrei um livrinho que assim que vinham os bonequinhos de feltro, né? Então eu fui comprar dos Três Porquinhos, que era a história que eu mais gostava. E na minha casa, lá na época de velha infância, a gente costumava comprar os livrinhos que vinham com disquinho. Então eu tinha que pedir permissão para o pai para poder colocar o disquinho na vitrola, que a vitrola era dele, ninguém mexia, ninguém punha a mão naquele aparelho, então eu tinha que esperar ele chegar do trabalho para poder ligar, para poder ouvir a historinha. E era uma disputa, porque eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de 1 ano e 9 meses só de idade, eu um pouquinho mais velho que ela, mas assim, então ela queria ouvir as histórias dela e eu ficava esperando o meu momento para poder ouvir os Três Porquinhos. Era isso que eu gostava. Então trouxe essa memória, trouxe essa lembrança da possibilidade assim de situações diferentes, né, em momentos que trouxe a recordação coisas que ainda precisam ser elaboradas e trabalhadas aqui, que ainda machucam, mas que de uma certa forma fizeram sentido com a questão da história. Gratidão, tá, Lori? Amei. Gratidão, mestre. Kelly? Eu, quando era criança, assim, né, esses contos de fada, em especial ali das princesas, eu sempre gostei muito. E agora que o Vitor estava falando disso do gravador, uma coisa que tinha me escapado à mente que retornou. Porque a gente tinha aqueles disquinhos pequenos, né? Que vinha a historinha, né?
que dava para acompanhar pelo livrinho, e o disquinho pequeno tinha o lado A, lado B, então, né, metade da história lado A, metade da história lado B. E eu gostava muito, né? Então, assim, era uma coisa que esses disquinhos eu ouvia muito, né? E eram vários ali. E tinha da Cinderela, tinha da Branca de Neve, né? E então, assim, essa coisa de princesa. Assim, eu não sei se vocês lembram, mas na banca de jornal tinham aquelas bonequinhas de papel que tinha os vestidinhos com aqueles negocinhos que dobrava, né? Então trocava. Eu adorava aquelas bonequinhas de papel. Eu tinha um monte, né? E eu fazia, inclusive, eu pegava os modelos da roupinha ali, o contorno, e eu mesma fazia outras roupas. Então tinha uma coisa assim. E eu tinha também dessas bonequinhas de papel, eu tinha também das princesas. Mas, assim, a princesa que mais me chamava a atenção era a Bela Adormecida, né? Então, assim, né, uma vez eu tive uma coisa que foi aquilo que era o suprassumo da infância ali, né? Porque a gente foi na Paulista. Lembra quando tinha o cinema, Center, não era Center, o Top Center, lá na Gazeta, coisa assim, lá na Paulista? A gente estava eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. A gente foi assistir o filme dos Trapalhões, né? Aí assistimos lá o filme e tal. No que a gente saiu, né? Vimos lá que estava passando a Bela Adormecida. E aí a gente saiu de um cinema e entramos no outro. Nossa, para mim aquilo foi um acontecimento da vida. Imagina, num dia, né? Na sequência, assim, sair de um cinema e ir para o outro, né? Então, ver aquelas imagens todas da história da Bela Adormecida na tela, no cinema, assim, nossa, foi inesquecível, né? Então, assim, a história das princesas fizeram parte ali da minha vida, então, né, uma coisa assim do encantamento, né? A coisa do príncipe, né? Eu achei bem legal aquele vídeo que a Loremi mandou da Cinderela mais moderna, né? Porque assim, é o filme do Madrinha. Isso, né? Quer dizer, ela vai, ela que desenha a roupa dela ali, assim, né? Então, outros momentos, né? Assim, acho que até dessa trajetória do próprio feminino ali, mais atuante, né? Então, mas foi muito bom. Obrigada, Kelly. Segundo a Clarissa, ela coloca assim que os contos, eles têm essa coisa do escutar, do aprender e do continuar, no sentido de alguma forma, poder exercitar essa vivência do conto na vida. Quando eu uso um conto, uma metáfora, né, com os meus pacientes, a ideia é que ele consiga, no simbólico, estartar aquilo que ele está vivendo ali, ele não está conseguindo enxergar. Então, o benefício, né, dos contos é isso, diz que desde que o mundo é mundo, que os seres humanos começaram a se comunicar, é passado histórias de pais para filhos, né, de culturas para culturas. Eu lembro até aí eu vou sair um pouquinho do conto e vou trazer a minha experiência de Crepúsculo, que eu assisti todos os filmes, sou uma eterna adolescente, e aí tem não sei que número lá, se é o terceiro filme, se é o segundo, a Bela é convidada para participar de uma fogueira lá da tribo, do Jacob, e eles estão contando a história do que eles têm lá, os lobos e tal. Então, assim, é interessante você ver, né, que isso acontece, lógico, é uma ficção, mas enfim, que isso acontecia e ainda acontece em algumas culturas, né, de você poder passar um ensinamento, você contar uma história e todos ali do grupo poderem se beneficiar e até, de alguma forma, ter um link aí para sonhar um pouco. Vanessa quer falar. É no segundo, Lori, quando o Eduardo deixa ela. Eu também li todos os livros e assisti todos os filmes.
Eu também não tive essa infância com as princesas. Né? É interessante porque eu fui tentar recapitular agora e não tive. Eu lembro muito de Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos, mas as princesas em si eu não tive. Eu comecei a ter mais contato com as princesas, tanto de aprender os nomes, né? Porque a gente conhece a Bela Adormecida, quem é? É a Aurora, né? Mas assim, eu comecei a ter mais contato depois que eu tive a minha filha. E é interessante porque na época eu fazia terapia com uma psicanalista e ela falava assim para mim: não chame a sua filha de princesa. E eu não entendia por quê, né? E daí depois, com o tempo, com essa questão de estudar o feminino e tudo mais, existe muita crítica, né, em relação às princesas, porque a princesas da Disney, né? Porque as princesas das Disney, ela traz essa questão de que a mulher, ela somente vai conseguir algo porque o homem vai vir ajudá-la, né? Porque o homem, o príncipe vai vir salvá-la, né? E era nesse sentido que essa minha psicóloga, essa minha terapeuta, ela falava para não chamar de princesa, para não construir essa fantasia de que eu preciso de um homem para me salvar, né? E dentro aí do discurso mais feminista, assim, tem muita analogia, muita metáfora que é interessante, né? Por exemplo, eu amo a Bela, né? E daí fala assim, poxa, a Bela, ela é a das princesas, é a que mais tchananã, porque ela que salva a fera, né? Mas ela vive em cárcere privado, né? Ela tá presa, ela não tem o livre-arbítrio dela. Né? Tanto a Bela Adormecida quanto a Branca de Neve, elas são beijadas sem consentimento. E daí você vai por uma linha toda assim, né? E assistindo, lendo essa interpretação da Clarissa, que na verdade não é da Clarissa, é dos irmãos Grimm, né? Eu fui pesquisar algumas coisas e eu achei muito interessante que a Clarissa, ela fala assim, né? Que a menina de cabelos louros representa a beleza da alma e do espírito, né? Porque o cabelo loiro, ele representa o ouro, que não pode ser adulterado, né? Representa a essência da alma, que tudo eleva através de sua beleza e sua honra. E outra coisa que a Clarissa fala é que nesse conto não tem sorte grande, né? Não tem assim que o homem rico vem salvar ela, né? Ela também faz por onde, né? Ela não recebe nada de fada madrinha, ela recebe as questões ali do túmulo da mãe e da aveleira, né? Então, é uma capacidade, uma possibilidade de superação, retomada e reencontro. Eu achei bem interessante essa análise que a Clarissa faz, né? Então, os contos, eles são interpretados da forma que você também quer ver o mundo, né? Valeu. Obrigada, Vanessa. Quando você fala da princesa, eu não sei onde que eu li, porque eu peguei alguns livros assim, agora eu me confundi um pouco. Mas eles trazem uma coisa assim, né, que eles fazem aquela analogia assim, a Cinderela, ela é destituída das roupas, do quarto, né, das joias e tal, para poder viver como empregada da casa, e ela dorme perto do forno lá, do fogão, e está sempre suja. Uma das discussões é assim, na medida que ela é obrigada a serviços forçados, é como se ela saísse, então, né, da categoria de princesa, de mãos lisas, né, de perfumada, delicada e educada, para abaixar a categoria. Então, também chega até a ter aí uma discussão de classe, de situação social, né, isso é uma das coisas que eu vi. E a outra, quando você fala da Bela, né, da Bela e a Fera, eu lembro que, assim, que a missão dela era gostar, era fazer a fera se apaixonar. Então, imagine que a gente está lidando, então, com o inconsciente, com o instinto, para poder ter um retorno positivo, do tipo, o encontro do amor, o amor supremo, né? Que nada vai atrapalhar isso. Ruim é porque se a gente leva isso para as histórias da vida real, tem um monte de mulher frustrada achando que levou para o altar o príncipe e casou com o sapo, né?
E aí começa todo o trabalho de adequação para saber o que vai fazer com ele. Gente, todo mundo levantou a mão, agora eu não sei mais quem é quem. Eu acho que a Carla levantou primeiro. A Carla aí depois eu não sei primeiro. se foi a Lourdes ou a Isilda. E a Bernadette. Eu sou a última. Você é a última? Tá, então assim, a Carla fala primeiro. Se você coloca as pessoas aqui do lado, você vê a ordem de quem levantou a mão. Beleza, vou pôr aqui. Legal. Deixa eu falar um pouquinho assim da minha experiência. Eu acho engraçada essa coisa da princesa, porque eu nunca me identifiquei muito com histórias de princesa, assim, sabe? Nunca quis ser princesa. E eu acho engraçado isso. Tanto que eu não tenho muita identificação e memória dessas fábulas na minha infância. Eu lembro das historinhas, acho que talvez mais a Cinderela, por causa da carruagem, da abóbora, daquela coisa, né? Mas eu tinha uma identificação muito grande com a Mulher Maravilha, desde pequenininha. Então, sempre foi na super-heroína, né? Que daí também é um outro extremo, que, tipo, é o ser perfeito, né? É aquela que dá conta de tudo, que eu digo que eu desisti de ser Mulher Maravilha faz tempo. E aí eu fiz até uma postagem no meu Instagram, que eu coloquei a minha foto com 5 anos de Mulher Maravilha no jardim de infância, e falei do tempo que eu queria ser Mulher Maravilha. Aí depois uma foto com 25 vestida de Mulher Maravilha. Eu disse assim, eu continuei querendo ser, até que eu virei mãe e percebi que eu não queria ser mais nada. Então, eu acho engraçado, eu não me sinto, tipo, conectada com essa coisa das princesas, esse estereótipo. Mas eu achei muito curioso, porque nesse Dia das Crianças, a gente falou do brinquedo, eu trouxe o gatinho, né? Mas eu deveria ter trazido outro brinquedo. Eu sempre gostei da Barbie. E eu recebi de uma marca um monte de brinquedos, para mim e para o Miguel, brincarmos juntos, essa era a ideia. E veio uma princesa, né? A minha única Barbie, a minha irmã quebrou a cabeça dela, e a Barbie era caríssima na época, né? E eu ganhei uma princesa, gente. E a princesa é a Mulan. E aí eu tava nessa coisa de que eu gosto também daquele desenho da menina do cavalo de fogo, que é a menina que vem de outra dimensão, a rainha que vem para a Terra, e o cavalo de fogo, que é o cavalo negro, é o caminho dela para voltar, né, para o reino. E a Mulan tem um cavalo negro, olha que engraçado. Então eu tô até curiosa para assistir a história da Mulan, para ver o que tem ali de interessante que isso trouxe para mim. Mas eu sempre me identifiquei mais com essas heroínas, com esses perfis que eram fora do normal, que não eram as princesas, né? Mas lembro das historinhas, mas nunca tive roupa de princesa, nunca, não gosto de princesa. A Mulher Maravilha tem o arquétipo da guerreira, né? Então, é isso mesmo. Então, achei curioso isso, mas é muito legal. Mas a Mulan vai ter isso também, viu, Carla? Vai. Eu ia falar isso agora. Só uma observação rapidinho, porque quando saiu o filme da Mulan, o meu segundo filho nasceu. E aí, assim, né, aquela coisa, né, a rotina da amamentação, né, e o Daniel, o mais velho, era pequenininho. Então, assim, era Mulan todo dia, né? Então, assim, eu sentada lá e ele assistindo. Então, tinha cenas as falas que eu até decorava, né? Mas é muito legal, porque é uma mulher guerreira que traz a coisa também em relação à própria ancestralidade, né? A preservação de memória ali. Então tem aqui, com legal. Inteligência e bravura, Mulan salva sua nação e honra o nome de sua família. Eu gosto de assistir. Né, Vitor? Eu acho que você vai se identificar mais, né, já é mais heroína. Se não me engano, no Disney Plus tem a história da Mulan, viu? Que não é em desenho, é em filme mesmo, e é bem bacana, e é isso, ela salva. Mas olha, eu aconselho a assistir o original, que é o desenho. Porque, assim, esse filme aí, Louri, é até recente, né? Eu não assisti. Mas o desenho, ele tem umas coisas muito engraçadinhas, até uns personagens que são muito engraçados ali no desenho, que é o original.
E uma coisa legal, curiosa, eu não lembro se eu compartilhei no grupo, eu recebi uma vez nas redes sociais posts das princesas e as questões do que estava por trás delas, né? E daí tinha uma da Frozen, sentada no psicanalista, né? Todas no psicanalista. E daí a da Frozen era assim, do you really let it go? Eu vou botar lá no grupo todas elas depois, porque é muito legal, eu amei aquela da Frozen, eu achei o máximo, tipo, ela é toda no discurso, mas realmente você deixa a coisa acontecer, né? Então, eu achei muito bacana, eu gosto muito dessas reflexões, mas acho muito legal. O texto em si, né, da Gata Borralheira, tem a entrada, tem ela trabalhando e tendo uma competição velada com as irmãs, né, as irmãs postiças. Eu sinceramente, agora eu já vou falar minha opinião, minha impressão do que eu li. Terminando de ler o texto, eu fiquei com duas impressões. Esse pai é um banana e esse príncipe é um idiota. É a primeira coisa que, né? Aí depois eu fui ler mais a respeito e eu entendi. Mas, gente, é assim, é uma experiência gratificante você poder pegar um conto, que é uma história imaginária, e conseguir entender que ali tem muita coisa, né? Assim, tem essa competição não das irmãs, como é que é a chegada da Cinderela no baile, como é que é esse príncipe, né? Olhando para ela e os outros, né, príncipes, sei lá, os convidados chamando ela para dançar, ele falava assim, não, ela está comigo. Então, e ela fugindo. Aí tem uma leitura que eu fiz que é assim, né? Primeiro, duas coisas, né? As irmãs se vestiram para agradar a mãe, que ali tem uma mãe muito forte, né? Muito poderosa, assim, no sentido de como lidar com essas filhas. E ela não tinha mais a mãe, então, assim, ela não se preocupava com o que esta madrasta achava ou deixava de achar, né? Então, ela se veste, mas ela se veste para ir para o baile. Ela quer causar, né? E outra coisa Não, aí depois eu falo, porque aí já estou indo quase para o final do conto. Então, deixa. Agora, a próxima a falar é a Lourdes. É engraçado ver vocês falando assim, dos contos dessa maneira, como se tudo estivesse fora, né? Porque, para mim, todos os componentes do conto é tudo interno, né? O príncipe sou eu, as irmãs, não é eu, são partes da minha personalidade, são partes. Então, é engraçado porque me ficou, né, assim, o príncipe, o príncipe é banana, o pai é um idiota, ou vice-versa. É engraçado isso, né? Como é esse masculino meu, né? Então, assim, eu não consigo, quer dizer, assim, não consigo ver dessa forma que vocês estavam vendo, assim, mas, enfim, é interessante. Por isso que agora eu entendi por que é a análise transacional, né? São aspectos meus, na transição do eu com os contos. Engraçado, porque eu não tinha essa visão de fora, né? Porque a princesa, eu acho que o problema de ser princesa dentro de casa é quando você chega na escola, você descobre que tem várias princesas, né? Porque todo mundo que é princesa e príncipe dentro de casa se acha único, né? É único dentro do seu castelo. Quando, por exemplo, você vai para a escola, onde tem parece uma reunião de princesa de príncipes, aí dá aquela encrenca, né? Porque, assim, eu me sinto a florzinha do Pequeno Príncipe, né? Estou lá no meu planetinha e tal, e de repente cai lá na Terra, tem um monte. Como assim? Aí fica, assim, sente enganado mesmo, né? Então, assim, eu acho que esse príncipe não é, porque eu não posso ter um príncipe, porque o homem vai fazer. Não, é o meu masculino que vai abrir caminho, é o meu masculino que vai me fortalecer. E, consequentemente, eu vou procurar um masculino semelhante ao meu masculino, né? É assim que eu vejo os contos de fada, porque eles são atemporais, né? Não está limitado a um determinado período. Por isso que eles transcenderam a história, o tempo, e está até hoje, mesmo sendo criticados, né? Eles estão aí bem presentes, tal, e eles têm força por isso, né? Então, para mim, além de tudo, além de ser transacional, ele é interessante porque ele também é
transpessoal, porque são vários níveis de consciência, né? Onde eu consigo chegar, né? Onde eu consigo transitar. Então, eu vejo o príncipe, né? Então, eu olho para a história como uma coisa bem ordinária, no sentido de é o príncipe de fora, é a madrasta, e tem aquela questão do, né, de eu ir adentrando, né, e ampliando o meu estado de consciência e vendo as minhas partes e como relaciono com as minhas partes internas com as partes externas. Então, é bem interessante, porque é engraçado, eu não tinha visto, né, não tinha me tocado que a gente ia ver dessa maneira, né, tudo externo. Eu achei interessante isso, só eu quis, né, pontuar. O Jung, quer falar, mestre? Posso falar rapidinho? O Jung, ele diz assim, ó, quando você está contando, né, um conto, uma mitologia e tal, você está fazendo isso. O teu cliente está trazendo uma história que mesmo ali na conversa, no verbal, ele não está entendendo. Quando você traz uma história de fora que ilustra aquilo que ele está passando, corre o risco dele começar a se identificar. Então, a partir disso, ele então internaliza. Ah, então, peraí, meu príncipe, minha mãe, eu... Mas quando está fora, é isso, ele está perdido. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza para uma discussão. Por isso que é transacional, né? É o que de lá é um objeto de transição, né? É isso. Exato. Bom, mestre, eu vou deixar você furar a fila, tá? Isso, obrigado. Eu sei que eu estou desrespeitando a regra do jogo, mas é assim, é fundamental porque assim, aqui fica a prova, carinhosamente falando, de que quando a gente fala, a gente está mostrando que estado de consciência nós estamos vibrando naquele momento. E não há crítica e julgamento nesse sentido, ok? Então, assim, nisso que a Lourdes acabou de nos lembrar, a todos nós, inclusive a mim, com muito carinho, é essa possibilidade, que é essa questão. Veja bem, quando a gente brinca que através das nossas falas, através daquilo que a gente expressou, da maneira como a gente está se colocando naquele momento, mais comumente é assim que se repete no dia a dia? Sim. Então, esse está mostrando a faixa, o nível de consciência que mais frequentemente eu estou vibrando. Tudo bem? Era só isso. Obrigado, Louri. E eu lembrei muito dos mandalas, né? Quando a gente olha para o mandala, tem muito mais a ver comigo, né? E aí eu presto muito mais atenção agora por conta disso, né? Bom, peraí, eu vi isso no mandala desta pessoa, eu já remeto muito mais a mim, né? Lógico, para que eu possa realmente me ampliar o meu olhar sobre mim e, consequentemente, sobre a pessoa, né? E só para completar uma coisa importante, ó, é assim, no processo terapêutico, por exemplo, ou num relacionamento afetivo, entre amigos, com um colaborador, numa empresa, etc. e tal, eu só consigo compreender o outro se eu já fiz aquela viagem. Porque caso contrário, do que ele está falando mesmo, eu nem consigo entender. Então, só o nível de consciência mais ampliado tem condições de poder oprimir, carinhosamente falando, a sua consciência, porque não é assim que funciona. Isso é bem análogo, normas técnicas ABNT para a gente compreender, tá? É assim como se eu oprimisse, se eu restringisse a minha consciência no nível de consciência com que eu estou lidando naquele momento, o namorado, a esposa, a filha, o filho, a professora, o chefe, né, assim, a pessoa transeunte lá na rua com que eu acabei de brigar, ou com que falou tchau para mim, eu preciso acenar de volta. Quando, de uma certa forma, eu posso estar num nível de consciência X qualquer, hipotético, e aí eu vou lidar com aquilo que o outro está apresentando porque eu tenho aquilo dentro de mim. Caso contrário, vai passar despercebido. E a inversa também é verdadeira, ok? Se o outro está num nível de consciência mais ampliado do que eu, ele com certeza ele vai precisar oprimir o nível de consciência dele para poder compreender aqueles elementos que estão manifestos ali. Então, uma coisa é importante, eu vou fazer uma junção de coisas que a gente está trabalhando juntos nesse momento. Meditar, sempre. De que jeito? Do jeito que dá. Começa. Por quê? Porque quando você está fazendo esse exercício com você da sua meditação, você está percebendo como é que o seu padrão de comportamento, pensamento, sentimento, emoção, instinto funciona no seu ser. E aí, quando chega o outro para lidar comigo, porque a gente tem que lembrar disso, pode ser que o outro esteja num nível de consciência muito mais ampliado do que eu. E aí ele vai começar a falar no consultório, por exemplo, eu não entendo nada do que ele está trazendo. Porque eu não acesso aquele nível de consciência. Então eu preciso treinar, eu preciso fazer esse treino sistemático e diário junto comigo.
Eu quero mudar o meu padrão de entendimento, a conversa, diminuir os ruídos. Fala-se tanto nessa comunicação não violenta, etc. Mas tem um trabalho interno e interior em si. Não é único e exclusivamente você ficar controlando o jeito de dizer. Não tem nada a ver com isso. É prestar atenção no jeito que você diz as coisas, e se esta maneira, a intenção, a tonalidade, a forma, a luminosidade que você deposita nisso vai atingir o objetivo preciso daquilo que você, na verdade, necessita, não do que você deseja. O que desejo é ego. Tudo bem? Desculpa, tá, gente? Mas é porque faz tudo sentido com o que a gente está trabalhando. Então, vocês vão perdoar alguns momentos, eu vou interromper mesmo. Obrigado, tá, Lori? Próxima. Lourdes, você já explanou tudo? Quer falar mais alguma coisa? Então, agora a próxima é a Bernadette. Opa! Descobri aqui como é que colocava a mãozinha, eu falei, achei, pronto. Né? Eu só queria comentar uma coisa que eu achei interessante, partindo já do nome da história, né? Gata borralheira, né? E aí eu fui atrás, o que é borralho, 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 né? Então, eu vi aquela coisa assim, da inquietação, né? Porque o borralho traz a questão da cinza, de coisas quentes, né? Então, assim, isso é o nosso interno mesmo, né? O tempo todo nós estamos em inquietação, né? É aqui, é ali, é ali, é ali. E a história também, eu acho que é legal, porque ela nos traz o conhecer, né? O que está fora e o que está dentro, como foi falado, mas assim, quem é o herói, quem é a princesa, né? Quem é o malzinho da história, né? Por que a história começa tão bonita e, de repente, tem um conflito ali que bagunça tudo, né? O que é a solução disso? Como cada um de nós vai atrás da questão de solucionar as coisas, mas sempre nessa inquietação, né? E uma coisa que me chamou a atenção também logo no início da história foi a questão do manto branco, né? Porque é o gelo, então formou um manto branco em cima da lápide ali da mãe da gata borralheira, né? E para mim veio uma questão que era o manto branco, era o aconchego da morte, né? E sendo no inverno, é um recolhimento, né? Então eu achei bem interessante, porque assim, de repente a gente não dá importância para esta morte, né? A gente se envolve na história e de repente assim, aquilo que foi jogado logo no começo, a gente às vezes esquece, né? Mas eu acho interessante porque isso assim, já começa a história e dali já começa também um desenrolar de coisas que estão, né, que nós passamos todos os dias aí, praticamente, né? Então, era só isso. Posso só falar uma coisinha agora, que está bem no encaixe do que ela falou? Para não fugir, tá? Não, você é na próxima. É que eu também queria complementar, mas então você fala, depois eu complemento. Não, porque eu também fiquei coçando para falar alguma coisa. Eu fiquei atenta a esse manto branco também. E para mim ficou... porque a Vanessa até falou que ela não via fada madrinha. Eu já vi a fada madrinha na mãe. E esse manto branco entraria numa parte mística, mágico, onde ela encontrava segurança, tá? E ela ia muito lá conversar com a mãe. E essa fada madrinha, né, entre parênteses seria a mãe, ela estava pronta para auxiliá-la e ajudá-la. Então, eu vi uma ligação nessa parte desse auxílio da mãe após a morte, como um espírito vindo a auxiliá-la, a ajudá-la. E aí sim seria a fada madrinha, tá? No caso desse conto, né? Desse conto. Posso continuar, Loremi? Você quer falar alguma coisa? Porque senão depois eu vou entrar em outro assunto. Tá, então deixa eu só também continuando com a história do manto branco. Eu pensei numa coisa, que para algumas situações a gente tem que ter um ritual de passagem. Então, para ela poder ser quem ela era no conto, ela tinha que perder a mãe, e esse pai tinha que se afastar. Aí ela teve toda a força
para se construir. Isso era uma ideia. A segunda, que aí eu peguei da Fadas no Divã, que aí já é uma leitura mais psicanalista, eles colocam assim: o túmulo, a árvore e os pássaros mágicos formaram uma espécie de altar dedicado aos pais da primeira infância, de onde se retira a força para seguir adiante. Nesse altar se consome a fertilidade do pai, se consuma a fertilidade do pai, que é o galho que brota, né? Sobre o corpo da mãe, que seria a terra, o túmulo, representados espiritualmente pelos pássaros irrigados com a saudade da filha. Bacana, né? Agora pode falar. Em relação ao pai, que ele é muito ausente, né? Então, eu pensei e andei pesquisando também. E ele veio colocado onde eu fui dar uma pesquisada, porque me incomodou esse pai ausente. Porque entra uma pessoa de fora. Aí eu pensei naqueles relacionamentos que estão se formando agora, essas novas formas de amar aí, né? Que juntam as duas famílias, a mãe comanda, no caso da história, né? Comanda tudo e o pai fica muito ausente, fica até muito submisso, né? Então, onde eu dei uma olhadinha, eles mostram, então, esse pai como um vínculo afetivo e os filhos, os próprios filhos, acabam sendo considerados de maior importância na sua vida. Então, eles começam a ficar deslumbrados com a nova família, com a nova mulher, e acaba, então, colocando esses filhos de lado. Foi o que aparece nessa história, né? E outra coisa também que eu andei dando uma olhada, aí entrando também na área da psicanálise, o Vitor vai dar risada, aonde eu foquei, porque os cortes que os cortes que as meninas fazem para calçar o sapato, que é o dedo e o calcanhar, é representado como uma angústia de castração, né? Então, isso vai sendo reprimido, né, no inconsciente e que vai ser ligado, né, depois aos impulsos sexuais infantis, que eles vão ser retomados depois na fase da adolescência. E o sapato também, no caso, né, já que está falando aqui dos cortes, né, ele tem uma simbologia, né, da a mulher escolher o próprio caminho, né, no caso ela, né, já ter vinculado essas escolhas, né, de tomar as próprias decisões, tá? E também é muito a feminilidade que mostra nesse... Aí um parênteses, novamente, que eu vou fazer, que eu achei interessante, porque nós, mulheres, temos muita coisa com sapato, sempre quer comprar sapato, um monte de sapato, né? Então, isso também está querendo representar essa feminilidade. E da onde eu tirei, que eu li, né? Dizem que é uma maneira maior de se sentir atraída pelos olhares dos homens, através dessa parte de tantos calçados, né? Eu achei interessante isso, eu achei, né, de colocar essa parte da feminilidade, né, da mulher. Então, e também é a passagem dela de criança, adolescente e depois adulta, né? Então, eu achei também essa parte muito interessante. E as aves também, quando ela chama, inclusive eu achei, assim, muito, assim, como é que eu posso dizer? A força e a ajuda espiritual que ela tinha quando ela jogou os grãos, a lentilha, para protelar, dar mais tempo, para ela perder tempo em fazer alguma coisa, em vez dela se arrumar para ir à festa. E ela chama, aquilo eu até também achei muito místico. Até o versinho que ela coloca, eu falei até em voz alta, e é uma ordem de comando. E ela pede, então, e aí vem esses pombos auxiliarem, essas aves auxiliarem, né? Então, é como se fosse uma força e uma ajuda espiritual. Então, ela
tinha essa... E ela estaria conquistando tudo, junto com toda essa espiritualidade, vamos dizer assim, esse amparo, né? Essa força que ela tinha para ela lidar com a situação. Então, ela não estava tão só, ela tinha algo que aproximava ela dessa força, essa energia, para ter as conquistas na vida dela. É isso, gente. Depois... Tudo bem? Valeu, obrigada. A próxima é a Rita. Pronto. Eu estou aqui ouvindo as colocações, né? Deixa eu abaixar essa mão, peraí. Eu estou ouvindo as colocações de cada um aqui, e eu estou pensando como cada um expressa justamente aquilo que está dentro do seu inconsciente, né? Que isso não quer dizer que seja para todos, né? Isso não é uma coisa exata, né? Eu estou ouvindo a Isilda falar do sapato. O sapato, para mim, é um ornamento, simplesmente ornamento, né? Lógico, Isilda, entendo o que eu estou falando, tá? Mas, assim, para mim, sapato eu gosto, mas é um sapato para colocar com uma roupa legal, sair, né? Então, assim, eu acho interessante os atributos e os símbolos, né? Que as pessoas arrumam para justificar algumas coisas, né? E lembrando na história, né? Voltando, retrocedendo um pouco do que a gente está falando, toda essa história tem um príncipe, né? Toda essa história tem um príncipe, ou ele tem que beijar a princesa para ela acordar, né? E eu acho que essas histórias acabam reforçando ou simbolizando a fragilidade da mulher, que não existe. Nós não somos frágeis assim, né? E se a gente for pensar, desculpem se eu estou sendo um pouco exagerada no que eu vou falar, mas se vocês perceberem, são histórias machistas, né? Que as mulheres precisam ter homens para beijar, para ela voltar e acordar, né? Precisa pôr o sapato quando você coloca Maria Silvia. Ô, Rita, mas pensa no seguinte, esse conto, ele é de Não, peraí, 1700 e pouco. Sim, Né? estou entendendo, mas eu estou expressando o que eu penso, Lorimi. Então, assim, eu sei que é um conto, mas isso existe ainda, Lorimi. Ainda hoje, as mulheres acham que precisa de homens para se salvar, né? Então, assim, e o pior, as meninas são educadas assim, e os homens são educados na ideia de que tem que salvar as mulheres. E a gente não pensa, porque assim, eu vejo, às vezes, eu estava até comentando com a Lourdes, né, essa semana, que não adianta a gente achar ruim do machismo, porque quem educa os homens são as mulheres. E tem mulheres que são machistas. Conheço muitas que são machistas, né? Eu estou pegando um pouco agora, um pouco assim, eu me identifiquei com o que a Carla falou pelo seguinte, eu também nunca me identifiquei com essas princesas, né? Nunca me identifiquei, porque elas são colocadas na história de que elas precisam ser salvas de alguma coisa, né? Que elas não são... Você vê, ou vem a fada madrinha que põe uma abóbora lá com um monte de cavalo para puxar, né? Não podia chamar Uber, chamasse um Uber para ir para a festa, né? Aí... Então, aí vem outra que é sempre assim. O que eu quero dizer para vocês é assim, sempre nessas histórias de princesa, a gente percebe assim, que as mulheres elas são oprimidas, no sentido de que sempre precisa de alguém para salvá-las, né? Sempre precisa o sexo feminino para salvá-las, né? Então, assim, eu acho que, lógico, trazendo para os dias de hoje, né? Eu sempre me identifiquei também com as heroínas, que nem a Mulher Maravilha. São mulheres fortes, né? Que conseguem dar conta do recado, vamos dizer assim.
consegue enfrentar os obstáculos, consegue enfrentar as coisas difíceis, né? Então, eu penso assim, esses contos são lindos mesmo, mas a simbologia que traz para mim, né, é no sentido assim de que sempre está representando a mulher de uma forma muito frágil, né? Tem um filme que foi feito agora, a Angelina Jolie fez, aquele que ela tem aquele chifrão, como que chama aquele filme? Malévola. Malévola. Dentro desse filme da Malévola, que é um filme dos dias de hoje, você pode ver que ela também transformou a menina dormiu, e a menina precisava receber um beijo do rapaz para ele acordar. Né? É que a Malévola, só um pouquinho, a Malévola é a bruxa má da Aurora. Sim, né? eu entendo. Então eles reproduziram a história, né? Claro. Então, o que eu quero dizer, Vanessa, é assim, né? Que o que me passa é assim, né? Nesses contos, a gente tem que ver realmente a simbologia, né? Quando a Isilda falou do sapato, né? Que elas cortam o sapato para poder o sapato entrar, não é isso, Isilda? Elas cortam o dedo e o calcanhar para entrar no sapato. Na hora, me veio uma coisa assim, a simbologia que me veio assim, mais uma vez, é um meio de a gente estar entrando nos padrões que querem nos colocar. Né? Então, você tem que, de qualquer forma, ali, para você ser aceita pelo príncipe, né? Você tem que colocar o sapato e aquele sapato tem que entrar no seu pé. Né? Então, é assim, você tem que entrar no padrão da princesa para você ser aceita como princesa. Né? E eu achei muito legal, acho que foi alguém falou aí que a psicóloga pediu para não chamar a menina de princesa. Alguém falou sobre isso daí, não me lembro quem foi. Foi a Vanessa. A Vanessa. E eu concordo, porque eu acho que à medida que você... Gente, eu tô falando do meu ponto de vista, tá? Eu acho que à medida em que você coloca, ai, você é uma princesinha, você é tão linda, põe aqueles laços desse tamanho na menina, aqueles vestidos engomado. Gente, é colocar a criança dentro de um padrão, você tira a força dessa criança, da menina. E o menino é sempre como um príncipe que salva. Né? Então, eu acho que esses padrões, né, graças a Deus, já estão mudando. Mas se a gente perceber hoje, se a gente trazer para a nossa sociedade, né, é uma coisa... Eu acho até que é uma coisa muito, muito triste o que está acontecendo, né? O feminicídio que está acontecendo hoje em dia, né? Por quê? Porque ainda o homem acha que tem supremacia em cima da mulher, né? Então, eu acho que esses contos, assim, são muito legais, mas eu me identifico realmente muito mais com as heroínas, né, do que com as princesas. Depois que a Carla colocou a fala dela, eu me identifiquei porque é isso mesmo. Eu acho que é por isso que eu não me identificava muito com as princesas, porque eu me identifico mais com as heroínas, né, que vencem, que lutam, que batalham, que vencem a guerra, né? E a Mulher Maravilha, ela mostra muito isso também, né? E engraçado, olha que interessante. Não sei se vocês assistiram um filme. Se não assistiram, seria muito legal assistir. Quando é o nome do autor e suas Mulheres Maravilhosas. O autor do personagem da Mulher Maravilha, né? Ele foi escrevendo, e já para aquela época eles tinham um triângulo amoroso, né? Então vivia o autor e duas mulheres, e eles se relacionavam entre eles. E ele foi, ao longo da história, tendo que mudar o tempo inteiro o personagem da Mulher Maravilha, porque diante da sociedade americana, ela era muito à frente dos tempos. Por quê? Para eles, a mulher tinha que ser frágil, né? Tinha que ser aquela coisa que a gente já sabe, as princesas, né? E ele teve que, ao longo do tempo, ter que ir mudando esse personagem até que ele foi aceito, né? Então, eu acho que é assim mesmo, né? A princesa, essa simbologia da princesa,
Eu acho, sim, que tem muito a ver com a feminilidade. O sapato também tem muito a ver com a feminilidade, né? Mas, assim, essa coisa da fragilidade eu não me identifico. Eu acho que nós somos, ao nosso modo, mulheres fortes, né? Eu acho que a gente pode, sim, nos tornarmos pessoas fortes. E se, eventualmente, nós tivermos um príncipe, beleza. Se não tivermos, vamos caminhar sem esse príncipe, né? É isso, gente. Obrigada, Rita. Gente, antes de passar para a próxima pessoa, que é a Vanessa, segundo aqui, apesar que a Isilda não baixou a mão, você já falou, né, Isilda? Só baixa a mão, por favor. A próxima é a Vanessa. Deixa eu só ler uma coisinha que eu acho bem interessante. A sabedoria moderna dos contos antigos. Uma vez ativados, os contos evocam um subtexto mais profundo na psique. Uma percepção que, através do inconsciente coletivo, chegou inata, seja antes, durante ou no momento em que a primeira brisa acariciou o corpo úmido do bebê recém-nascido do ventre materno. Embora não saibamos o momento exato da infusão, sabemos que a compreensão profunda da essência dos contos é claramente sentida pelo coração, pela mente e pela alma do ouvinte. Quando as pessoas ouvem, elas se encantam. Cantar sobre, a fim de criar. Esse aqui é o encantamento, o significado da palavra. Ter a mente paralisada por uma obsessão. Quando as pessoas ouvem contos, não estão propriamente ouvindo, mas lembrando ideias inatas. Povos no Círculo Polar contavam essas histórias, né? E a força da essência do poema que se amplifica ao ser levada para fora com a inspiração do contador. Isso é uma definição que até me dá vontade, já tive um tempo, esqueci, voltei a ter de novo, de fazer um curso de contador de história, que eu acho que é bem bacana. Ó, tá dando 5h10. Vamos abrir para a Vanessa e depois a Rita Deloca, a Maria Silva e a Carla falam depois do café, tudo bem? Então vamos lá. Então, Vanessa, por favor. Esse contos mais românticos, mais dessa princesa e tudo mais, eu acho que é muito época Disney, né? Porque quando eu li esse conto dos irmãos Grimm, eu não vi essa princesa indefesa, tanto que ela foge das 3 festas e ela consegue sair, né? Ela sobe no pé de manga, ela entra não sei onde, né? Então, assim, ela tem essa defesa, ela faz por ela não fica esperando que o príncipe vai ali salvá-la, né? Eu consegui ver assim. E uma outra coisa que eu vejo nesse conto específico é que as mulheres, elas estão mais em voga do que os homens, né? Tanto que, assim, a madrasta manda e desmanda nesse pai, né? As filhas estão ali submissas à mãe e não ao príncipe, né? Uma corta o dedo e outra corta o calcanhar, porque a mãe manda, a mãe fala, agora é sua vez. Elas não estão nem aí se vai casar ou não vai casar com o príncipe, elas estão em obediência a essa mãe, né? E eu também fui buscar o que significa cortar, né, o dedo do pé direito, quando ele tá murcho, né, porque eu tentei até procurar qual é o sapato que ela perde, e ele não fala se é do pé direito ou do pé esquerdo. Então, assim, o dedo do pé direito, quando ele tá murcho, ou seja, cortado, é uma questão de apatia, de dificuldade em sentir prazer, né? E se for do pé esquerdo, é uma questão de tristeza, né? Ela tá adormecida, anestesiada. Então, assim, essas 2 filhas, elas estavam nesse sentido perante a mãe. A mãe mandava, a mãe que fazia o que queria com elas, né? E o calcanhar é o ponto fraco, né? É a fraqueza, a vulnerabilidade, é o calcanhar de Aquiles, né? Ele tá ali. E então eu penso que, assim, a questão do sapato eu também não concordo, tá, Isilda? Porque eu também não sou mulher de sapatos, pelo contrário, tenho meus 2 tênisinhos que eu vou para cima e para baixo com eles. Mas eu concordo que o sapato, ele traz essa questão, principalmente sapato alto, salto alto, né? Essa questão do poder, da mulher se colocar no poder diante a sociedade e tudo mais. E outra coisa que me chamou bastante atenção
foi o raminho que ela pede para o pai, né? Por que um ramo de aveleira? E daí eu fui buscar o que significa, né? Para os nórdicos e germânicos é a fertilidade, para os celtas é a fonte de sabedoria, para o cristianismo é a paciência, na Inglaterra a justiça. Né? E o bastão de aveleiro, ele tem essa questão da integridade, flexibilidade, consistência e leveza, que ajudam a proteger e orientar. É a árvore da reconciliação. Né? Então, quando eu disse que não tem fada madrinha, é que nesse conto não existe a fada madrinha. Né? Como que ela recebe os sapatos e os vestidos das 3 festas? Perante ao túmulo da mãe e a essa árvore de aveleira, né? Então, ela consegue todas essas, não sei que palavra dá, essas aptidões, vamos dizer assim, essas capacidades, através da fé que ela tem na mãe, porque a mãe fala para ela, né, no leito de morte, para ela ser boa e devota, né? Que daí assim ela vai estar sempre ali junto a Deus para ajudá-la nas coisas que ela precisa. E ela rega esse raminho da aveleira que ela planta ali, que o pai dá para ela, que seria talvez a fertilidade, né, Lore, que você trouxe da psicanálise, junto com a terra da mãe. E quando a gente vai para esse estudo mais natural, é exatamente isso, né? A mãe é a terra, tanto quanto você morre, você é enterrado, é como se você voltasse para o útero da mãe, né? Você volta para o útero da mãe terra, né? Então ela planta esse raminho e ela rega com as suas próprias lágrimas, né? Que cria essa árvore. Então, assim, não tem uma fada madrinha, é dela mesma, é de dentro dela, que ela consegue todo esse poder e essa força para estar lá na festa, né? Junto ao príncipe. E que não sei se ela vai procurar o príncipe, ela vai procurar a festa, ela não vai procurar o príncipe é um plus. Eu acho que é isso, assim. E a questão dos pombos, né, que a Isilda trouxe. O pombo, dentro das religiões cristãs, ele representa esse significado espiritual, que é exatamente o que a Isilda trouxe, né, que é o Espírito Santo, que é a renovação. Né? Então, também está significando isso ali. Vitor, é com você. Deu. Gente, a gente vai precisar fazer um intervalo pelo menos de uns 15, 20 minutinhos, tudo bem? Tá? É assim, estou gostando de ver a discussão, porque de uma certa forma cada um está conseguindo trazer aquilo que percebeu a respeito do próprio texto e daquilo que foi mexido nesse sentido, né? Mas é legal a gente poder pensar aquilo que a Lore me trouxe com sabedoria também. Vamos sempre observar que isso foi escrito a uma época, tudo bem? Então, assim, se eu pegar, por exemplo, os textos do Freud, carinhosamente falando, e assim, tentar colocar nos dias de hoje, não vão funcionar no sentido mais estrito da palavra. Por quê? Porque era uma época vitoriana, era uma época onde a sexualidade estava, assim, sendo exacerbada por uma outra necessidade, porque estava obscura. Então, a gente tem que contextualizar o momento onde as coisas estão acontecendo. Lembra que na semana passada, ou na retrasada, carinhosamente falando, eu brinquei com uma coisa que é assim, como eu sou muito noveleiro, eu estou assistindo numa emissora novelas que já passaram lá muitos anos atrás e que elas estão descontextualizadas para o período atual. E a própria emissora, até acho que direcionada pelo seu departamento jurídico, resolveu colocar na faixa preta ali, assim, esta teledramaturgia refere-se a um período onde ela foi gravada, né? Então, tudo aquilo que está sendo discutido naquele momento tem a ver com o contexto de época. Isso é uma outra questão. E uma coisa interessante que eu gostaria de retomar depois, num segundo momento, depois que todas as pessoas falarem, né, é uma coisa que é assim, interessante quando a gente vai projetando fora essa necessidade do nosso empoderamento. Eu vou brincar com uma coisa que é assim, o fato de ser gay não faz com que eu suba num carro alegórico para poder ter que defender bandeiras. Eu não sou contra a necessidade da sociedade precisar se organizar.
Mas toda vez que eu pego uma bandeira na frente para poder ir lá falar, oi, olha, vocês têm que dar lugar para mim, eu tenho direito a casamento, eu tenho o mesmo direito que você, o que eu estou fazendo? Eu acho que em nome de alguma coisa eu estou trabalhando a serviço da sociedade, mas é uma mentira. Eu estou desempoderando-me daquilo que de verdade eu tenho como característica fundamental, porque eu preciso levar aos outros, como uma forma de agressão, um falso poder. Se a gente pensar que nós saímos de um sistema patriarcal, do qual eu também não sou a favor, não é isso não, tá? Para um sistema matriarcal, só trocou as polaridades. Mas a via é a mesma. É uma via com dois sentidos, um que vai e volta. Antes era o patriarcal, agora a gente está vivendo o sistema, a tentativa do matriarcal. Que eu acho que a mulher precisa se empoderar sim, claro. Agora eu vou brincar com uma coisa com vocês que é o seguinte, eu vou fazer mudança logo mais, né? De São Paulo para já estão as coisas agendadas para cá. Eu vou convidar vocês mulheres para, por favor, carregar os meus móveis lá de São Paulo para poder encher o caminhão. Porque vocês são tão poderosas. Vocês acham que vocês têm a mesma força e a necessidade para poder carregar tudo aquilo? Quando furar o pneu da minha jamanta, eu vou convidar uma de vocês para poder vir trocar aqui para mim, por favor. Porque nem eu troco, eu ligo para Porto Seguro e falo, oi, murchou o pneu, quem vem trocar para mim? Não, eu já troquei o pneu do meu carro, mas isso não significa que eu me tornei um homem ou que eu tenho a força de, né? Tem coisas que eu posso fazer e tem coisas que eu não posso fazer. E, puxa, que legal que a gente pode juntar as duas polaridades. Não precisa ser essa separação de força, agora sou eu, agora é você. Não, somos nós, porque ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Isto, ponto, né? isto. Então não é que sou eu, não, é eu, você e todo mundo. Que bom, é todo mundo. Agora ficar nessa oposição de força, nessa luta, que agora não é nossa vez, agora nós vamos deitar e rolar. Quer dizer, a gente é exatamente aquilo que a gente combate. É realmente dois lados da mesma moeda, são dois extremos. É sair do lado A para ir do lado B. A mesma coisa da polarização da política. Ah, aquele lá é um idiota, isso aqui também. Né? Então tá. Então, assim, só que os dois existem, pertencem, a gente tem que olhar também para essa idiotice que também é nossa, né? Porque eles são representantes de nós. Então não adianta ficar brigando, né? Ah, isso é melhor do que aquilo. Ah, porque alguém vai me salvar. E outra, tudo fez parte. Precisou do tempo de eu achar que alguém tinha que me salvar, que eu era uma pobre princesa presa no castelo, para descobrir que, oi, né? Não, ninguém precisa me salvar. Mas, ao mesmo tempo, pode também me salvar. Por que não? Como eu também posso salvar alguém, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa sair dessa inconsciência, dessa polaridade, dessa briga, de achar... A guerra sempre acontece de uma maneira muito simples. Quando eu digo para o outro, eu sou melhor que você. É guerra. Isso é guerra entre duas pessoas, em grupo, no país. É isso que acontece. É assim que começa a guerra. Então, sempre é bom a gente unir. Que bom que eu sou diferente de você, que é diferente do outro. Que bom, aí ele troca. Aí, eu posso ler só uma coisinha que eu achei aqui? Rapidinho. O julgamento. O rico morreu. Chegando à porta do céu, bateu e pediu para entrar. Pedro abriu-lhe a porta e perguntou o que ele queria. O rico disse, quero um apartamento de primeira com uma linda vista da terra. E diariamente meu prato predileto e o último jornal. De início, Pedro se opôs, mas quando o rico ficou impaciente, levou um apartamento de primeira, trouxe-lhe o prato favorito e o último jornal. Virou-se mais uma vez e disse, em 1000 anos voltarei, e trancou a porta atrás de si. Passados 1000 anos, ele voltou e olhou pela fresta da porta. Finalmente, você está aí, gritou o rico. Este céu é horroroso. Pedro abanou a cabeça. Você está enganado, disse ele, aqui é o inferno. Né? Então, não adianta ser só do jeito que eu quero, do jeito que a gente quer. Faz parte, nós estamos na dualidade. O interessante é que a gente chegue na unidade, para isso, integrar as duas coisas, né? A soma o todo é maior que a soma das partes. É muito além do que a gente pode supor. Eu só quero complementar uma coisa importante, que é assim, enquanto a gente não se empodera, e se empoderar é trazer as suas verdadeiras forças de dentro para fora. Enquanto eu estiver tentando me apoderar, eu vou trazer de fora para dentro aquilo que não me pertence. Cada um veio para esta existência, neste momento, para viver um mito pessoal.
Enquanto eu estou buscando na característica que não me pertence do outro para eu poder conseguir me tornar algo melhor do que aquilo que eu sou, o que eu estou fazendo? Eu estou desencorajando a possibilidade de deixar vir à luz da consciência a minha verdadeira essência. Então a guerra está tomada. Eu continuo nas polaridades. Se eu nasci na presença da energia yin, mais dominante neste momento do que a energia yang, é com essa que eu tenho que aprender a trabalhar e reequilibrar dentro do meu ser. A gente está buscando fora. Eu quero voltar a essa discussão depois, num outro momento, num outro dia específico, para a gente falar só a respeito disso. Porque quando a gente vai observando as nossas próprias colocações, né, as nossas, aqui do nosso grupo, a gente vai percebendo que a gente está tentando encontrar um lugar ainda dito, aspas, prometido, no inconsciente, no arquétipo, de alguma forma, e que eu tenho que chegar neste patamar, tudo bem? Para ali sim eu conseguir uma determinada totalidade. E eu esqueço que a totalidade está dentro de mim na condição de consciência que eu me encontro neste momento. Perfeita? Não. Na perfectibilidade. Então não adianta eu querer fazer o papel que não me pertence. Começa a investigar dentro de si, carinhosamente falando, como eu também vou fazer isso comigo, o quanto, de uma certa forma, a gente está tentando se apoderar da ferramenta que é do outro, do aspecto do que é do outro, daquilo que não me pertence. Eu estou matando, na essência, aquilo que de verdade mora no mais profundo do meu ser. Como eu posso contribuir para formar essa totalidade que a Lourdes resumiu com toda a sabedoria, se eu, de alguma maneira, ainda estou na divisão no sentido mais colocado para o lado daquilo que eu de verdade não sou e que eu tenho que passar a ser. Tem uma conhecida nossa que fez parte do nosso grupo, Fernanda Aprile Bilota, que fez dissertação de mestrado e tese de doutorado na PUC, a respeito da possibilidade das princesas e os contos de fada. Valeria a pena poder ir rever, porque é um outro olhar a respeito disso, inclusive pensando na própria possibilidade da época em que os contos foram de alguma maneira escritos. Essa semana eu ia gravar o episódio do podcast, eu até apaguei e falei, não vou colocar nada porque vai dar problema, mas eu vou falar aqui porque eu já falei a respeito disso outro dia. Botar fogo na estátua do Borba Gato, lá em Santo Antônio, eu falo dela porque eu morava ali perto, em São Paulo. Botar fogo na estátua do Borba Gato vai apagar o período de escravidão? Não. Isso vai dizer, de uma certa forma, que nós estamos em alusão, no bom sentido da palavra, de que nós estamos dizendo assim, olha, somos totalmente contra ou a favor da escravidão? Não. Passa a ser ignorância. Por quê? Porque eu não reconheço que eu precisei daquela etapa no meu processo evolutivo, porque eu não sei se na encarnação passada, já que estamos na psicologia transpessoal, ela tem como base de origem que a consciência é viajoura do tempo e do espaço, portanto, esta não é nem a minha primeira, nem a última possibilidade de existir, tudo bem? E aí a gente esquece, eu não sei se eu não era um escravagista ou um escravo. E eu só consigo lidar com essa possibilidade deste momento a partir do momento que eu me dou a chance de abrir-me a esse episódio de que eu estou no lugar certo, na hora certa, na família adequada, com o marido certo, com a esposa certa, com os filhos certos, com o chefe certo, com o Vitor do cacete certo, para que a gente possa, de uma certa forma, prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo conosco neste momento. É muito bonito na fala eu projetar tudo isso lá para fora. Falar, que lindo, que maravilha. Vou me tornar, a mulher poderosa. Vou lá, carregar a casa nas costas. Bonito. Você não tem força física para isso, bem. É simples assim. Como homem, caracteristicamente falando, o macho não tem elementos propícios da energia de sentimento e de emoção para poder lidar com as características que ele necessita deste feminino para poder trabalhar no seu dia a dia. Para se tornar mais dócil, amoroso, mas não é esse amoroso bobo, ai, bem, coisinha fofa, Maria Silvia, te amo. Não é esse bobinho. É o amor verdadeiro, essência.
Então, observa. Eu gosto de participar dos nossos encontros, em específico quando eu estou só de ouvinte, porque aí a consciência vai percebendo, olha, vibra nessa sintonia, olha, vibra nessa sintonia, olha, vibra... Não que eu não esteja me analisando e sabendo que a minha consciência é bem bege ordinária, tá? Eu estou me analisando nisso. Mas também começa a fazer sentido essa necessidade dessa busca que talvez a gente vai ter que elaborar e falar a respeito disso, com muito respeito a todos nós, grupo, tudo bem, de que assim, que lugar é esse que a gente está tentando chegar? Desse falso empoderamento. Você não dá conta de ser a pessoa que você é, está querendo ser alguma coisa que você não é? Gente, vai dar problema, tá? Quando a Lori apresentou a possibilidade dos contos, eu não sabia muito como é que a gente ia brincar com isso, né, na verdade. E é interessante porque, assim, ela falou de uma coisa tão significativa que não só o conto, a música, como a Lourdes vai trabalhar lá na outra semana, quando ela quiser, não precisa ser obrigatoriamente no próximo encontro, mas quando ela se sentir pronta para isso, ou outras propostas e oportunidades que a gente tenha, mas numa coisa que é assim, né, pera um pouquinho, ó, eu estou de verdade vivendo aquilo que eu vim aqui viver nessa existência? Ou eu estou lutando contra a minha verdadeira essência? Para chegar em lugar nenhum. Ah, porque lamento informar, tá? Os grandes mestres, a gente sempre brinca, porque essa é a minha parte Lua em Escorpião, né? Os grandes mestres não vão estar esperando a gente na porta do tapete vermelho da fidelidade na hora do desencarne. Não vão estar, tá? Eles vão estar tão ocupados com coisas muito mais sérias, eles não vão estar lá esperando, falando, filha, você foi o máximo. O que é que você fez com a sua nobre vida? Onde você se colocou nesse lugar? Como você trouxe essas ferramentas da sua jornada para o seu aspecto de vivência? E parou de se cobrar, e parou de achar que tem que estar em tal lugar, de que tem que ser a fodona, o fodão. Não vai ser, viu? Não vai. Refletor não tem para todo mundo. Nem todo mundo nasceu para estar sob a luz dos refletores. A própria Cinderela, carinhosamente falando, ou a gata borralheira, como a Bernadette trouxe com toda a sabedoria, né, do borralho, dessa possibilidade, dessa chama que vibra dentro do seu interior, estava inconformada, carinhosamente falando, com as questões que estavam apresentadas. Por que ela foi colocada do lado do fogão para poder dormir? Porque dormir ela tá num outro estado de consciência, brincando à luz da psicologia transpessoal. O fogão é a representação simbólica de Héstia, que é a única entidade, né, deusa, no bom sentido da palavra, não é de primeira classe, não, é de segunda ordem, tá? Deusa de segunda ordem, tá? Que não tem personificação, que ela se dá na presença do fogo. Disso que a gente está fazendo aqui agora, ao redor da boca do fogão, no nosso horário de intervalo, que eu estou comendo ele agora nesse momento. Mas para a gente brincar com essa possibilidade, ou é aqui que a troca de verdade acontece, a Héstia pode se manifestar. E ela era a única que, mesmo colocada como obrigada, né, nesse sentido de ter que ir lá lavar, cozinhar, limpar, parará, etc., mas ela tinha a chance de poder mexer com a alquimia. Porque ela era aquela que estava dormindo ao lado do fogão, da parte suja da casa. Mas quando a gente vai na casa dos amigos, onde a gente tem intimidade, né, Má? Na casa dos amigos onde a gente tem intimidade. Onde a gente gosta de ficar? É chegar na cozinha. A gente gosta de chegar lá e falar, vamos passar um café? Às vezes nem é o café que é o grande X da questão, mas é assim, é para instaurar Héstia na sua personificação e permitir que esta intimidade, que o verdadeiro encontro possa se manifestar e acontecer. E aí a gente abre a boca para falar as bobagens que o Vitor está falando agora. Mas é legal a gente repensar sobre essas coisas, gente. Tudo bem? O quanto, de uma certa forma, a gente está fazendo uma busca ainda lá fora, de coisas que tem que acontecer lá.
que o outro tem que modificar, que o outro tem que ser, que eu tenho que subir. Não estou indo contra ninguém que defenda situação nenhuma. Não é isso que eu estou falando. Uma coisa é você subir no carro alegórico empoderado. Eu já falei que eu quero subir num carro alegórico, no carnaval, na Marquês de Sapucaí. Eu não quero desencarnar antes dessa experiência, mas encarnado. Não numa situação que eu falo, ai meu Deus, estão me vendo aqui, minha família lá, de uma certa forma, está tirando fotografia, ai credo. Não, isso não vai ser legal, então não vai. Encarnado, de verdade, na possibilidade de estar na essência daquilo que está fazendo. E não é transvestido, eu nunca tive essa necessidade, esse desejo, esse tesão, não é isso. Mas é participar de um desfile mesmo, não precisa ser no carro alegórico, pode ser na pista mesmo, no chão, não precisa nem puxar bandeirinha nenhuma, é só ir lá tocando o tamborim e brincando com a questão do samba. Então, claro, acho que a gente pode levantar, sim, bandeiras, marchas, etc e tal, mas eu vou empoderado? Eu, de verdade, eu vou para essa luta acreditando naquilo que eu estou fazendo, independente do resultado que surja, porque a minha essência manifesta esse lugar? Ou eu vou lá porque eu tenho que fazer tipo? Aí eu tiro foto e publico na rede social. Olha eu aqui na Paulista. Olha eu aqui não sei aonde. Olha eu aqui lutando a favor ou contra não sei quem. Esse não está empoderado, bem. A não ser que esteja fazendo campanha política para alguém. Aí tudo bem, né? Porque eu também uso as minhas redes sociais para fazer campanha política para mim mesmo. Vocês podem observar, não publico nada de ninguém, só minhas coisas. Ai, ai. Oh, by myself. Vamos pro café? Vamos pro café, porque senão eu vou falar bobagem, tá? Deixa eu só falar, então, duas coisinhas. Primeiro, então, quando a gente voltar no segundo bloco, Rita Della Rocca fala, Carla e a Maria Silvia. E, por último, este livro aqui,